Olá, boa tarde. Sou Maria da Luz Sampaio Eu sou o Hugo Mendonça. e vamos dar início à nossa comunicação. Ora, o objetivo da nossa comunicação, intitulada Transformação do Território Industrial da Encosta do Freixo no Porto, é analisar na longa duração as transformações operadas num território entre finais do século XIX até aos inícios do século XXI. Um território que se localiza na zona oriental da cidade do Porto, que confronta com as margens do Rio Douro e com a estação ferroviária de Campanhã, um território na região oriental da cidade, que se caracterizou até ao século XIX por ser constituído por espaços de quintas, por áreas agrícolas, distintas do núcleo urbano, distantes do núcleo urbano consolidado à época e dispondo de vastas áreas não edificadas. Os dados históricos permitem-nos afirmar que estamos perante uma localização privilegiada para a instalação de oficinas, de unidades industriais, fábricas, de centrais elétricas, de novos bairros de habitação operária, que irão configurar este espaço urbano entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Espaços estes que, no último quartel do século XX, irão começar a ser desativadas, abandonadas e entrar num processo de degradação, mais uma vez exigindo políticas de transformação deste território. O território de que falamos é esta região que vemos nesta cartografia de 1895. Vemos aqui a zona já da linha de caminho de ferro, nesta zona traseira, aqui há a zona que sublinhamos a castanho claro, e toda esta região, até à margem do Rio Douro, vai ser ocupada por um grande projeto, um grande complexo industrial, que estará a cargo da empresa espanhola Eletra de Lima e da sua empresa filiada, a União Elétrica Portuguesa. Devemos referir que no final no quartel no último quartel do século XIX, as políticas públicas apostavam no investimento em infraestruturas, nomeadamente na construção da linha férrea, na abertura de estradas, nas comunicações. E ao nível das políticas urbanas, sabemos e conhecemos que existem um conjunto de planos de melhoramento das cidades que visavam estabelecer um planeamento à cidade que crescia até do ponto de vista demográfico. Os principais objetivos destes planos de melhoramento são a reformulação e a abertura de ruas, é a construção de novos mercados, a criação de uma rede de saneamento, a melhoria da rede de abastecimento de água, que também no Porto vai surgir no último quartel do século XIX, e a reorganização dos serviços municipais. Ou seja, o espaço urbano está a ser repensado. No Porto, inclusive, novos territórios estão a ser conquistados para a cidade e Campanhã será um desses territórios. A área que iremos analisar, este território industrial em transformação, é justamente esta área que está aqui sublinhada a castanho claro e que nos permite ver um estudo de caso de uma transformação urbana ao longo de quase 150 anos. Como podemos ver por estas imagens, estes territórios, junto às margens do Rio Douro, são muito importantes para a instalação de unidades industriais. Porquê? Porque o Douro é a via de navegação por excelência de mercadorias e de bens manufaturados. E as unidades industriais criarão, inclusive, os seus cais para receber essas mercadorias ou para receber o carvão que irá colocar as suas caldeiras em funcionamento. Mas nesta região do Freixo, vamos assistir, a partir de 1919, a uma grande transformação. É a chegada da linha elétrica, da primeira linha elétrica que abastecerá o Porto, Gaia e Matosinhos, em 1922, uma produção que é da responsabilidade da empresa espanhola Eletra de Lima
e que chegará ao Porto e que obrigará à construção da primeira subestação de energia elétrica. Esta subestação está já, desde logo, rodeada por unidades fabris, como podemos ver por esta planta, desde a fábrica de garrafas da Amora à fábrica económica e muitas outras estão localizadas nesta região desde finais do século XIX e continuarão, muitas delas, aqui a sua vida e outras serão instaladas de raiz durante as primeiras décadas do século XX. Mas a empresa responsável pela transformação deste território será a Eletra de Lima, a empresa espanhola, e a sua empresa afiliada, a União Elétrica Portuguesa, criada para realizar a distribuição de energia elétrica. Se em 22 é chegada a primeira linha de distribuição de energia elétrica, obrigando à construção dos edifícios da subestação, tal como vemos aqui, em 1926 será a estes edifícios juntar-se-ão dois outros corpos para a criação da central termoelétrica do Freixo, um projeto do arquiteto Bernardo Corte Real, sob a orientação técnica do espanhol Emílio Romani. Este projeto, a construção da central térmica como central de reserva para os períodos de estiagem, complementará a produção de energia hidráulica realizada na zona do Lindoso, no norte de Portugal, pela empresa espanhola. E a partir daqui, todo um complexo industrial será construído. Desde o posto médico, à cantina, aos serviços administrativos, todo um conjunto de edifícios complementarão e procurarão desenvolver este complexo industrial que em 1940 se afigura desta forma, como vemos na imagem, e, por sua vez, estará rodeado também de outras unidades industriais que pontuam toda esta região oriental da cidade. Em 1944, a somar-se a esta região, vamos ver nascer uma outra unidade industrial, a Empresa Industrial do Freixo, responsável pela produção de carboneto de cálcio. E esta empresa, este projeto fabril, nasce fruto dos excedentes de produção de energia elétrica que então ocorrem e a reutilização desses excedentes para a produção de carboneto de cálcio. Ora bem, esta imagem permite-nos ver a quantidade de armazéns e pavilhões que toda a região, que pontuam toda a região, e a castanho claro encontramos o complexo da União Elétrica Portuguesa. Porquê que 1958 é uma data relevante para a história deste complexo? Porque a partir de 1954 é criada a empresa termoelétrica portuguesa, cujo objetivo é estudar e estabelecer centrais térmicas de apoio à rede elétrica nacional, mas com utilização de carvões da bacia carbonífera do Douro e não carvões estrangeiros. E será neste contexto que o governo vai promover a construção de novas centrais térmicas. E no Porto, na região do Douro, e também nas margens do Douro, será construída a central da Tapada do Outeiro, uma nova geração de central térmica. E isto vai ditar o fim do funcionamento desta central térmica. A partir dos anos 60, a nova central está em funcionamento e a central do Freixo será desativada. Isto ditará várias alterações no funcionamento deste complexo, até porque estamos num período de grande produção de energia hidráulica a nível nacional e, portanto, a produção térmica tem um peso relativamente mais curto. Se a partir de 1975 vão surgir grandes alterações no setor energético, até porque vai haver a nacionalização das empresas existentes, numa só, criando-se a EDP,
Todo este complexo industrial vai progressivamente, a partir de finais dos anos 70 e inícios dos anos 80, sendo progressivamente desativado e perdendo o seu protagonismo. Chegados a 2008, vai haver, por indicação do município, a necessidade de ser realizado aqui sondagens arqueológicas, um levantamento fotográfico do edificado, pois estávamos perante a negociação destes terrenos e até a sua divisão em parcelas. Este momento é um momento crucial para o registro deste património industrial que se encontra nesta encosta e, se este foi feito, contudo, não levou à classificação deste edificado. E, chegados aos nossos dias, estamos perante um momento de grande transformação desta região. Para melhor compreender a mais recente transformação deste território, é importante analisar as linhas orientadoras de políticas municipais vertidas nos instrumentos de gestão territorial. O Plano Diretor Municipal de 2021, aquilo que poderíamos dizer que corresponderia em Espanha a um Plano General de Ordenación Urbana, preconiza a implementação de um modelo de desenvolvimento policêntrico, isto com o intuito de mitigar assimetrias socioespaciais no tecido urbano da cidade do Porto. Os terrenos da antiga central termoelétrica encontram-se qualificados como área de blocos isolados de implantação livre, que é uma classificação que, por norma, se aplica a espaços urbanos de formação mais recente, caracterizados pela ausência de malhas regulares ou frentes urbanas contínuas. Por isso, na ausência de outros fatores, a construção nestes locais rege-se eminentemente por critérios quantitativos. O plano diretor municipal, conforme podemos perceber na imagem, prevê ainda o atravessamento da área de intervenção por um arruamento, que é considerado eixo urbano estruturante e que se pretende como principal via de articulação entre a Cota Alta e a Frente Ribeirinha. Do ponto de vista patrimonial, a área de intervenção encontra-se igualmente identificada como área de potencial arqueológico. Isto obriga, desde logo, ao acompanhamento especializado durante o decorrer da obra e também como área de interesse urbanístico ou arquitetónico. Esta classificação determina que qualquer intervenção terá obrigatoriamente de salvaguardar a relação das parcelas e a estrutura cadastral com o edificado envolvente, o equilíbrio volumétrico e as morfotipologias existentes, o desenho do espaço público e a sua relação com a topografia. Ainda que sem classificação patrimonial, existem, na envolvente próxima da área que nos encontramos a analisar, edifícios identificados na Carta de Património, nomeadamente a Ponte Sifão da CGE, a Fábrica de Vidros Barbosa e Almeida, a Casa da Quinta de Regulameiro e o edifício da Junta Autónoma de Estradas. O edifício da antiga central, contudo, não só não beneficia de qualquer classificação, conforme já foi referido, como não é sequer identificado como bem de interesse patrimonial nesta Carta Municipal. A intervenção na Encosta do Freixo insere-se num contexto mais vasto de intervenções na área de Campanhã. Estamos perante um conjunto de investimentos que combina iniciativas municipais de construção de equipamentos públicos, iniciativas privadas ligadas à promoção imobiliária e iniciativas do Estado Central relacionadas com grandes infraestruturas. Entre elas, contam-se a criação do Parque Oriental da cidade, a construção do Terminal Intermodal de Campanhã e a reconversão do antigo matador industrial, com o intuito de albergar uma extensão do Museu da Cidade e da Galeria Municipal, bem como escritórios e espaços de restauração. Este último, promovido pela Emerge, que é uma empresa da esfera da Mota-Engil, responsável pelo projeto da Encosta do Freixo, bem como pela construção de moradias e apartamentos em regime de condomínio fechado na Quinta da China, uma quinta situada à poente da Encosta do Freixo. A estes investimentos somam-se os diretamente relacionados com a nova linha de alta velocidade, tais como a construção de uma nova travessia rodoferroviária do Rio Douro e a reformulação da estação de Campanhã, projetos da autoria do arquiteto Eduardo Souto Moura, que a Câmara Municipal do Porto entendeu articular através do Plano de Urbanização de Campanhã. Após o encerramento da central, houve lugar a uma reorganização das parcelas, em que a zona nascente, outrora ocupada pelo posto médico, garagem e armazém de montagens, é cedida ao Estado. E se pretende alienar o terreno ocupado pela central propriamente dita e pela empresa industrial do Freixo,
com o intuito de aí desenvolver um empreendimento imobiliário. Assim, entre 2010 e 2018, foram apresentados dois projetos de urbanização da encosta que, contudo, nunca chegaram a ser concretizados. Aqui chegados das pré-existências industriais que outrora ocuparam a encosta do Freixo, resta apenas o edifício da empresa industrial do Freixo e uma pequena parte da central termoelétrica, ambos em avançado estado de ruína. A urbanização destes terrenos, iniciada no final de 2025, é um projeto da autoria de Eduardo Souto de Moura, promovido pelo Fundo de Investimento Europeu Ginkgo Advisor e a Emerge. A escolha de Souto Moura para a concepção do projeto beneficia desde logo da sua particular afinidade pelo imaginário industrial, mas também de uma experiência acumulada em projetos relacionados com pré-existências industriais. Denominado Central Freixo, este empreendimento implanta-se num terreno de 56 mil metros quadrados e prevê a construção faseada de 17 edifícios destinados à habitação, comércio e serviços. Tendo em consideração a considerável dimensão do terreno, serão cedidos ao domínio público aproximadamente 30 mil metros quadrados, pelo que o desenho do espaço público assume, neste projeto, uma particular proeminência. O projeto de urbanização da zona do Freixo é impulsionado pela dinâmica do setor imobiliário, que encontra aqui uma oportunidade de urbanização na frente ribeirinha do Douro, conjugada com os projetos de mobilidade, a linha de alta velocidade e o transporte rodoviário. Apesar de, do ponto de vista patrimonial, as orientações do plano diretor municipal não salvaguardarem o passado industrial desta encosta, Souto Moura refere que as pré-existências industriais funcionaram como referência de escala para a nova intervenção, constituindo uma moldura mineral que procurou conservar e que, se analisarmos bem, determinaram a matriz organizadora da urbanização. Do antigo complexo é mantido o edifício da empresa industrial do Freixo, que assume, localizado mais a norte, um protagonismo secundário por comparação à central termoelétrica. Esta, numa posição central no conjunto, é reconstruída, em parte, mantendo a mesma implantação e recuperando elementos definidores, tais como a fenestração, o frontão recortado e o logótipo da UEP, conforme é perceptível nas imagens que apresentamos. Realizando um balanço das transformações operadas neste território, podemos traçar um paralelo entre as políticas públicas de investimento em infraestruturas que marcaram o último quartel do século XIX, com especial ênfase na ferrovia e na iniciativa empresarial de industrialização, e as transformações atuais, 150 anos depois, uma vez mais consequência do investimento em infraestruturas como a alta velocidade, novos arruamentos e atravessamentos fluviais. Assim, o desenho da nova cidade, outrora como agora, implica uma reinterpretação das pré-existências que depende do valor histórico e arquitetónico que lhes é atribuído.